Eu sou Eliomar Ferreira Gomes. Minha idade é de 46 primaveras. Como conhecedor da palavra e apregoador do Evangelho, são 35 anos de estrada. E nesse momento eu quero deixar uma palavra, uma posição pessoal do conhecimento e ao mesmo tempo uma palavra de alerta a todos quantos puderem me ouvir através do YouTube, através do Orkut, através de qualquer site de entretenimento aonde possa ter acesso aos nossos posicionamentos sobre o final dos tempos. Começando a nossa fala no nosso modesto pensamento, eu quero inicialmente agradecer a abertura desse espaço pelo site amigo, pelo site compreendedor, que é o YouTube, cujo nos facilitou ainda mais uma abertura de um prolongamento ainda a mais de falas, de tempos. E eu quero agradecer também a toda a oportunidade que o site Orkut tem proporcionado para a minha pessoa, para o meu ministério, aonde eu tenho divulgado as palavras que podem trazer alívio, paz, harmonia e principalmente salvação para todos quantos puderem ouvir, guardar e viver nossas mensagens escritas ou faladas. E fica então nosso registro de agradecimentos, os nossos agradecimentos ao YouTube, ao Orkut e demais sites de entretenimento. Meus amados, está muito comentado nas TVs fechadas, em particular no History, National Geographic, no Discovery. São canais que estão trazendo em tempos o assunto tão amplo, o assunto tão extraordinariamente cobiçado pela humanidade, por homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, e todos certamente estão vivendo as suas expectativas por conta da futura decisão da permanência no planeta Terra de toda sorte de vida animal, racional ou irracional. E nós sabemos que nesses canais de televisão e esporadicamente em alguns outros canais de televisão agora aberto, ou até mesmo também na fechada, na TV fechada, está sendo divulgado maciçamente que houveram algumas profecias
houve a profecia dos maias, dos Hopis, de Nostradamus, aonde se falou, aonde se pontuou sobre o futuro do planeta Terra. E isso graças ao gerenciamento do homem e da mulher nesse terceiro planeta do cosmos. E nós estamos por conversar com você, dando a nossa posição sobre alguns esclarecimentos colocados e outros tantos que ainda existe uma falta de conhecimento, uma falta de certeza, mas aonde todos estão contribuindo para a recuperação da raça humana e da salvação do planeta Terra. É muito importante que eu comece dentro de uma condição muito peculiar, dentro de uma condição pessoal, de que eu fale sobre do que eu penso, de como eu estou vendo as coisas dentro da evolução, dentro da degradação, dentro da pluralização, dentro daquilo que a gente pode chamar que é acertos ou desacertos do gerente de Deus na terra, que é o homem. É importante, meus amados, salientar de que Deus precisa muito que o homem tenha o seu papel desenvolvido, que o homem faça o seu trabalho coerente. Mas eu quero já imediatamente deixá-los atônitos por conta do que o próprio homem tem falhado nas suas implicações de gerente da terra. E eu quero falar de gerentes. Nós sabemos que existem os homens envolvidos nas tecnologias, os homens envolvidos na ciência, os homens envolvidos na religião, os homens envolvidos na parte pedagógica. A gente sabe que o mundo todo ele tem tido a sua rica oportunidade dos gerenciamentos serem perfeitos para que haja uma felicidade, para que haja uma continuidade de evolução do homem sobre a terra. Mas, meus amados, tudo isso que eu estou falando sobre essa chamada evolução, sobre essa coisa chamada estar certo, fazer o que é certo, contribuir para o que é real, para o que é importante. Infelizmente, somos sabedores de que houve um avanço, está havendo um avanço e possivelmente haverá novos avanços tecnológicos, pedagógicos, estruturais de
uma forma muito especial pelo homem que compõe o desenvolvimento das coisas de Deus na terra. Mas também somos sabedores de que existe um fluxo muito grande de homens e de mulheres que não têm contribuído e, quando o fazem, estão fazendo de uma maneira deprimente, de uma maneira absurda, de uma maneira equivocada e, consequentemente, enquanto num lado o homem trabalha para desenvolver, do outro lado há um outro tipo de homem que trabalha para destruir. E isso perceberemos como tudo isso está acontecendo através das colocações que aqui eu farei diante do nosso ponto de vista, da nossa visão que está sendo colocada para apreciação de cada um de vocês. Os maias, eles estão afirmando que a Terra, ela tem uma situação muito desfavorável ao homem na atualidade, e os maias estão assegurando, através das suas profecias, que foram 7, de que no próximo ano, no dia 21 de dezembro de 2012, a Terra terá um final drástico, aonde os homens que aqui residem, mesmo com toda a evolução de tecnologia, de conhecimento, de assuntos pedagógicos, os maias asseguram que este homem falhou, que essa mulher falhou e que, consequentemente, a Terra será destruída. A Terra será aniquilada por meteoritos que irão se chocar com a Terra. Obviamente que eles não falam de uma maneira direta, mas eles apresentam nas suas profecias coisas que vêm cair dos céus sobre a Terra. E a única coisa, segundo a ciência, que pode atingir a Terra são meteoros ou meteoritos que estão circulando a esfera da Terra, e poderá realmente acontecer da forma que os maias estão falando. Já Nostradamus, ele está assegurando que a Terra terá o seu colapso final no ano de 3797. Por conta disso, Nostradamus afirmou em suas profecias, que foram diversas, cerca de 1000 assuntos proféticos Nostradamus tratou. E segundo os estudiosos, metade de tudo quanto Nostradamus falou já se cumpriu, e outros tantos estão se cumprindo, e outros ainda haverão de se cumprir mediante a credibilidade dos acertos das suas profecias. A civilização Hopi, que esteve também envolvida e está envolvida em profecias que foram faladas, que foram ditas há cerca de milhares de anos atrás, trata de uma condição muito especial. Os maias, eles estiveram aqui
cerca de 2.500 anos atrás. É catalogado de que os maias surgiram cerca de 800 anos antes de Cristo e após Cristo 300 anos após, sendo essa civilização destruída, sumiu, desapareceu misteriosamente. E após descobertas arqueológicas, depois de catástrofes atmosféricas, entre águas, gelos, crescimento de vegetação, os arqueólogos atuais descobriram essas civilizações, a civilização Hopi, a civilização Maias, Astecas, Incas, e pôde descobrir em seus apontamentos, deixados em pedras, gravadas em vários locais de pedras, de que o homem está condenado pela sua própria forma de viver, pela sua própria forma de negligência sobre o período que é viver bem, viver em paz e ter principalmente saúde para ele e saúde para o planeta. Meus amados, Nostradamus, que é o profeta contemporâneo da Renascença, ele apresentou coisas interessantes sobre as guerras, sobre a evolução da Europa, sobre os crescimentos, os avanços, e ele descreve assuntos que todos nós, através do conhecimento da história, por que não dizer também da ciência, ele aponta as guerras de Napoleão, ele apresenta as conquistas alvoroçadas e também os pejúrios do Hitler. E ele faz uma alusão muito importante sobre homens maus governando, destruindo e com as suas próprias cobiças, com seus próprios olhares, fazendo o que bem querem, numa situação aonde podemos classificar como deplorável para nós que somos conhecidos como civilizados, entendedores e principalmente a imagem e semelhança de Deus. Meus amados, a parte religiosa eu quero pontuar subsequentemente. Nesse momento, eu estou me preocupando mais em trazer para vocês as evidências das profecias Hopi, Maias e Nostradamus, pois está divulgado na internet e muitos já conhecem os trabalhos dessas profecias, e eu, como um homem de Deus, como conhecedor da palavra, quero fazer um link para deixá-los sabedores entre o diagnóstico bíblico e os pensamentos e as profecias desses homens, dessas civilizações
desses profetas, sacerdotes que viveram em suas épocas milhares de anos atrás e falaram de assuntos que certamente nos envolvem e que, por que assim não dizer, apresentam cataclismas que haveremos de sofrer, possivelmente a partir do próximo ano. Os Hopes estão assegurando de que haverá, dentro desse quadro chamado devastação da terra, destruição da terra, que essas coisas podem se estender até o mês de maio do ano 2013. Os maias falam que o final será 21 de dezembro de 2012. Nostradamus também apresenta seus pensamentos até o ano de 2013. Mas a ciência, ela está apontando prováveis colisões ou colisão. E é importante que eu diga a vocês que a ciência não tem a certeza. Se a ciência não trabalha com certezas, ela só expõe as suas certezas a partir do ponto de vista que aconteceu. Enquanto não acontecer, ela vive suposições e questionamentos. É por isso que é chamada ciência, porque a ciência dará sempre um resultado exato. E a ciência está prevendo que no ano de 2029 há um meteoro com a capacidade muito gigantesca, que no ano de 2029 esse meteoro poderá se chocar com o planeta Terra. Mas os cientistas, através das suas tecnologias de lasers, de bombas, estão tentando afastar esse perigo da Terra e estão estudando esses materiais, esses possíveis meteoros que estão prestes a chocar. Alguém pode dizer, mas que negócio é esse? Isso está para realmente acontecer? A Terra receber um choque de um meteoro? Meus amados, olha, se você tiver TV fechada, se você tiver oportunidade de estudar sobre a atmosfera, sobre o universo, você vai ver que o seu planeta Terra, ele vive solto no ar, absolutamente solto. Você tem aonde pôr seus pés, que é na Terra, mas o planeta Terra, ele está solto no universo. Ele não está encaixado em coisa alguma, em lugar algum. E qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode evidenciar catástrofe, caso haja um choque, caso haja uma colisão com algum objeto. E para que você tenha noção do que eu estou falando, o sistema solar, o universo, ele é composto de vários dejetos, de vários meteoros, meteoritos, que são colocados na atmosfera por explosões de gases que saem do Sol, que saem de estrelas, que até mesmo um meteoro se choca com outro meteoro, um meteorito com outro meteorito, um meteoro com um meteorito,
E quando eles se chocam nesse universo cósmico, ele solta os seus gases, ele solta as suas temperaturas, eles soltam as suas formas de tração, as suas formas de envenenamentos, e tem problemas sérios para com o nosso planeta Terra. E é importante que você saiba que a Terra está no meio disso tudo. E se porventura ainda não acontecer um choque da Terra com um meteoro grande, mas saiba você que a Terra, ela recebe ataques constantes com meteoritos. São meteoritos do tamanho de 1 metro, do tamanho de 50 centímetros, que vêm caindo sobre a Terra. Vezes caem no mar, vezes caem em desertos, e estão caindo. Está se chocando com a Terra. Não há uma catástrofe, não existe uma catástrofe considerada, porque são proporções de choques muito pequenas. Mas poderemos ter um choque de amplitude muito indesejada para a ciência e principalmente para nós que compomos a morada aqui na Terra. Então, após essa minha exposição para você, de você saber que a Terra está solta no universo, é um planeta, é o terceiro planeta do sistema solar, é a Terra, e ele está solto no universo e ele recebe influências de meteoritos o tempo todo, são choques. E a parte térmica da Terra, vezes espanta meteoros e vezes chama meteoros para si. Por isso que a ciência está falando, né? Não é que está catalogando, está falando que possivelmente no ano de 2029 um meteoro deverá se chocar com o planeta Terra. Por conta do quê? Porque existe na esfera da Terra algum tipo de prevenção, que são chamadas áreas sísmicas, né? Onde existe um cordão invisível de repressão, né? Onde se consegue afastar ou se consegue chamar para si. É como se fosse um imã que vezes afasta e vezes atrai. E a Terra, ela, dentro da sua composição de gases, ela tem isso que a favorece ou desfavorece. Até esse momento está nos favorecendo, mas é importante dizer para você que há milhões de anos atrás houveram os dinossauros, e os dinossauros foram liquidados com o choque de um meteoro sobre a Terra, aonde eles foram extintos. A Terra foi exaurida em fogo e os dinossauros foram destruídos. Meus amados, após a catástrofe dos dinossauros, a Terra esteve vazia. E ainda não tocando na parte da religião, na parte de Deus, eu estou trazendo para você somente aquilo com relação às coisas da ciência, o aprendizado do conhecimento do universo e dos seus dejetos,
dos seus luminares. Meus amados, o universo ele é composto de meteoros, meteoritos, dejetos que o próprio homem também tem lançado através das suas naves espaciais, dejetos dos choques de meteoros, mortes de estrelas, choques de estrelas. Isso tudo tem acontecido na galáxia. E a gente está vivendo isso tudo e não sabemos, ou muitos não sabem da amplitude, do perigo desses assuntos para conosco. Alguém pode dizer: poxa, pastor, isso é uma coisa muito terrível, eu já estou até com medo. Senhor, do jeito que o senhor está falando, eu estou morrendo de medo, porque eu tenho minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho meus negócios, e do jeito que o senhor está falando, parece que a qualquer momento pode ser destruído tudo. Meus amados, embora seja tratado pelos estudiosos, pelos cientistas, astrônomos, né? Embora seja conversado, como eu estou conversando com você, dos perigos eminentes que o planeta Terra, como todos os demais outros planetas, tem, que são riscos de serem atingidos por algum tipo de dejeto, algum tipo de coisas que estão no espaço sideral, é importante dizer para você que você não está nessa terra simplesmente porque você quis estar. Você está nessa terra porque um ser com uma dimensão muito além do que o que você possa imaginar. Eu sou sabedor, como conhecedor da palavra, de que muitos tratam a Deus como um simples Senhor. Muitos veem Deus como aquele paizão que está ali perto e que, pedindo a Ele as coisas, Ele vai dar. E isso foi ensinado de geração a geração, esse tipo de compreensão sobre o nosso Deus, sobre o Senhor Yahweh. Esse é o nome dele, Yahweh. Como é que se escreve, pastor? YHWH. YHWH. Alguns, traduzindo, escrevem como Jeová, Javé. São várias as formas de compreensão literária, mas uma coisa você precisa saber: o nome dele é Yahweh, e as pronúncias vão desde Javé, Jeová, Haishem, são vários os nomes que se dão ao nosso Deus. Você que é crente, certamente você já tem algum tipo de estudo e sabe que são diversos nomes que se pode dar ao nosso Deus. Quando ele é Deus de prosperidade, quando ele é Deus de segurança, né? Quando ele é Deus de prosperidade, né? A gente sabe que ele tem poder para prosperar. A gente sabe que ele tem poder para ser o Senhor da ciência, o Senhor da justiça, o Senhor que advoga. A gente sabe. Então, para cada situação, ele tem o seu nome. Pode ser Jeová Shalom, Jeová Jiré, Jeová Tsidkenu, e assim sucessivamente. Mas eu não quero entrar no mérito desta questão, porque é uma questão que você mesmo, a senhora mesma aí, pode descobrir isso
com a maior facilidade. Mas esses assuntos que eu estou pontuando aqui agora, sobre a profecia de Nostradamus, de possivelmente no ano 3797 a Terra ser extinta com a destruição de um meteoro sobre ela, também as profecias Hopi e as profecias maias, que são duas civilizações diferentes. Segundo os estudiosos, essas civilizações, eles moravam aqui na Terra, estavam aqui na Terra, e eles eram distantes um dos outros cerca de 3 mil quilômetros, né? Eles estavam muito distantes um do outro, mas eles falavam uma linguagem que é impressionante. Um falava de um lado, o outro falava do outro lado, e quando agora descobriram os seus pertences arqueológicos, descobriram que todos falavam uma linguagem só, a linguagem da destruição da terra por conta do má gerenciamento do homem e da mulher sobre a terra. Mas, meus amados, como eu estava dizendo para vocês, esse ser chamado Deus, o Senhor Yahweh, ele é o criador de todo esse universo. A ciência, obviamente, não entenderá isso, mas muitos dos cientistas já têm uma mentalidade de que há realmente uma liderança de alguém ou de algum ser que procura, em momentos, em dias, em oportunidades, procura fazer com que seja isso realmente pontuado, seja isso realmente reconhecido, porque esses cientistas, eles estão tendo a sensibilidade de crer que existe realmente por detrás de todo o universo um ser criador de tudo e de todos. A ciência, por sua vez, que a ciência é o mecanismo de estudo, né? Não é o cientista é a pessoa, a ciência é o mecanismo. Mas a ciência, ela não adota Deus como o Senhor Supremo, mas alguns cientistas já adotam Deus como o seu Criador, aquele que realmente fez tudo para todos nós, para todo o universo. A gente não sabe identificar se nos outros planetas, nós sabemos que existem 9 planetas. Não sabemos se nos outros planetas existe vida. Sabemos que a sonda espacial foi solta em Marte, se descobriu que Marte houve água, tem resíduos de água, de gelo, e possivelmente houve vida. E estão estudando para saber se há vida, né, microscópicas, bacterianas. E são em outros planetas também. Tudo está sendo feito pela ciência para se descobrir se há vida em outros planetas. Mas a própria ciência já descobriu que eles não conhecem nem 20% dos segredos da própria Terra. Então eles precisam conhecer aqui primeiro para depois tomarem uma tendência sobre outros planetas. E pasmem os senhores, a ciência diagnosticou de que eles estiveram tão preocupados na parte de cima, ou seja, na parte do universo, na parte das constelações, dos meteoros, meteoritos, desertos que estão no cinturão, né, do cosmo de Saturno, e eles esqueceram de se preocuparem com outro universo, se assim a gente pode falar, né, que são os mares. E agora os cientistas estão procurando estudar os mares. Eles estão fazendo estudos bastante prolongados
porque eles estão descobrindo que debaixo da terra, que são as águas, né, que embaixo dos mares, né, nas profundezas dos mares, existe muita coisa que poderá ter respostas para com relação à vida do ser humano, à vida do homem, à vida da mulher, à vida dos animais bípedes e quadrúpedes sobre a terra. Então vocês percebem que, embora o homem apresente um quadro de conhecimento, um quadro de evolução, o homem não evoluiu muito. Ele evoluiu, mas não tanto quanto se fazia necessário. E é capaz de que o homem, dentro da evolução desses 20%, que eu estou sendo talvez até muito bonzinho em dar esses 20%, mas o homem, ele evoluiu, mas talvez tenha evoluído para a sua própria degradação, para a sua própria destruição. Mas por conta do quê? Ora, meus amados, as profecias, tanto Hope, quanto Maias, quanto Nostradamus, eles apresentam questionamentos sobre a má convivência do homem, o homem na sua forma sanguinolenta, na sua forma de destruição, de degradação, o homem na forma exterminatória do bem construído para ele sobreviver e viver na terra. Esse homem trouxe para ele mesmo uma insatisfação, uma destruição, uma deformação do seu quadro de vida e, mais ainda, esse homem trouxe para ele mesmo um número menor de vida, aonde ele se autodestruindo, destruindo a natureza, destruindo os aires, destruindo os gases. Este homem que outrora, segundo a ciência, já catalogou desde o princípio da criação do homem na Terra, a ciência catalogou o homem com uma altura, uma envergadura de 9 metros. Hoje, nós sabemos que a estatura mediana do homem chega a 2 metros de altura. Não passa disso. Quando chega a 2,20 m é um assunto realmente extraordinário. Mas hoje a estatura do homem, seja ele europeu, seja ele asiático, seja ele, né, sul-americano, é numa envergadura de 2 metros. E a grande maioria, né, a grande maioria chega a 1,80 m, né, 1,85 m. Então, isso está acontecendo, isso se deu ou está se dando justamente por conta da destruição da atmosfera, dos gases, do oxigênio. Meus amados, alguém pode dizer: pastor, o senhor é contra a tecnologia? Não. E para eu provar a vocês que eu não sou contra a tecnologia, eu vos asseguro que Deus é um Senhor tecnológico. Imagina você que Deus criou a Terra. E na criação da Terra, imaginem que foi uma grande descoberta tecnológica do próprio Deus fazer a Terra. Ele formou esse planeta, como também os demais outros. Alguém pode dizer: pastor, por qual motivo o Senhor tem essa segurança de que foi Deus quem fez esse planeta e os demais outros planetas? Meu amigo, minha amiga, se o senhor tiver oportunidade de estudar, de averiguar alguma coisa, como
eu estou procurando, não é que eu sei não, ainda estou estudando, estou querendo saber. Você vai descobrir que tudo é perfeito. Os gases são perfeitos. Os planetas. Certamente, se houver algum planeta que não tem vida e tem algum tipo de conservação lá, algum tipo de gás, algum tipo de elementos químicos lá, pode acreditar. Significa que ali é um celeiro. Pode acreditar. É um celeiro aonde está sendo guardado aquilo ali para um futuro, para que se possa subsidiar, para subsistência, para colocar, para repor. Mas quem teria feito esse estoque? Quem seria o dono desse almoxarife? Meus amados, certamente é o nosso Deus. Aí agora vamos passar para a parte religiosa. Ora, se a gente sabe que Nostradamus, através das suas profecias, catalogou Napoleão, Adolfo Hitler e um outro ditador que ainda vai chegar como os falsos cristos que estariam aqui na Terra para destruir a humanidade, para destruir os povos, e isso realmente foi o que aconteceu. Napoleão, ele era um sanguinário, ele amava guerras, o negócio dele era impor os seus desejos nos mares. Ele foi considerado realmente o rei dos mares. Quem estudou, quem estuda história, mundial, história europeia, vai descobrir que realmente Napoleão foi o rei dos mares. Adolfo Hitler, a gente conhece a parte da morte dos judeus, os 6 milhões de judeus, que aí ele entra também como um sujeito dentro da visão de Nostradamus, como anticristos, Adolfo Hitler, ele também foi o rei na Terra, porque ele conseguiu chamar para a briga, ou seja, brigar com toda a Europa. Ele brigou com toda a Europa. O seu maior problema, que levou à sua destruição, foi quando os Estados Unidos entrou na guerra, e aí a coisa pegou. Os Estados Unidos, eles têm uma proteção diferente. Algumas pessoas falam muitas coisas sobre a questão administrativa dos Estados Unidos, mas é importante que a gente apresente um quadro. Vamos melhorar essa coisa, essa imagem que se tem ou que se fala dos Estados Unidos. Você conhece algum lugar no mundo que tenha tantos cantores e cantoras que apresentem um quadro, tão especial de louvores como os Estados Unidos? Você pode até dizer, eu conheço o Brasil. E eu vou dizer até para você, realmente você está falando de uma competição interessante, porque nos Estados Unidos e no Brasil o volume de cantores são impressionantes. Alguém pode dizer, mas nos outros países também tem, mas o volume maior é nos Estados Unidos. E as composições e as músicas que são cantadas nos Estados Unidos, geralmente, eu não estou dizendo que sejam todas, eu estou dizendo que geralmente, num percentual grande, os seus autores, os seus cantores, os seus intérpretes fazem sempre algum tipo de alusão ao nosso Deus, ao poderoso Deus. Seja música popular brasileira, ou seja música gospel, vocês vão perceber que nos Estados Unidos, aqueles cantores, aquelas cantoras, eles fazem aquilo com muita particularidade, com muito profissionalismo, com muita coisa interessante. Haja visto que gostos, não se discute, mas tem aquele negócio da boa música e da má música. A gente sabe que existe a boa letra e a má letra. Nos Estados Unidos também existe isso. No Brasil existe isso. E em todos os países haverão de aparecer assuntos dessa natureza. Mas, meus amados, eu não quero ir
por essa linha de raciocínio, porque meu desejo aqui é apresentar também os Estados Unidos como um fator predominante de uma possível catástrofe mundial. Mas por quê, pastor? Porque é sabido que os Estados Unidos é a superpotência mundial. O maior regime financeiro mundial está nos Estados Unidos. A partir dali, vem Japão, vem China, né? Vem outros países e até mesmo os países emergentes, como o Brasil, que já desponta também como um país rico através das suas jazidas minerais. Mas eu não quero, né, me prolongar nisso aí, mas eu quero dizer para você o seguinte: o que acontece com o mundo? Meus amados, o mundo todo está em link. Por isso que você acompanha as bolsas de valores, o aumento do dólar, o aumento do euro, né, a desvalorização do real, né? Isso tudo tem a ver com a sistêmica. Isso tudo tem a ver com a pluralização dos países. Mas por quê? Porque todo país ele tem a sua renda per capita, a sua força, né, individual, mas ele também tem o seu mercado externo, aonde ele produz, aonde ele vende, aonde ele coloca, aonde ele tem o dinheiro. Então, a gente sabe que se é muito falado dos Estados Unidos com relação às armas, com relação à influência, às vezes até se comenta muito, as pessoas falam muito de que os Estados Unidos muitas vezes até faz as guerras aparecerem para vender as suas armas. Bom, a única coisa que eu tenho certeza é o seguinte: muitos falam, mas aquele negócio, provar, não tem como provar. A única coisa que eu sei é o seguinte: os Estados Unidos é uma superpotência por vender muitas coisas, né? Vender muitas coisas. E a coisa principal que os Estados Unidos vende é tecnologia. Os Estados Unidos vendem muita tecnologia e através dessas tecnologias eles se tornaram o que eles são, a superpotência. O Brasil, por sua vez, que é a nossa pátria amada, nós também temos muitas coisas aqui bacanas. A gente não pode falar sobre material ibérico, mas a gente pode falar sobre alimentos, a gente pode falar sobre bens de consumo, porque nós também somos muito fortes. Mas, meus amados, por que eu estou criando esse panorama para você? Para você saber que a religião e a sua vida tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo inteiro. E se as profecias, tanto de Nostradamus, as profecias Hopes, as profecias dos maias e outras profecias de outras civilizações, isso vai entrar dentro de uma situação que é você na Terra, que é o seu amigo e o seu irmão que está na Europa. Agora, imaginem vocês, dentro dessa coisa catalogada, que são as profecias de Nostradamus, né? Onde ele apontou as catástrofes que aconteceram realmente, as guerras na Europa, as conquistas, né, sanguinolentas, sanguinárias dos seus líderes, dos seus reis, dos seus reinados, né? Os 9 sinais das profecias Hopes foram 9 sinais que os Hopes profetizaram, disseram, né, sobre também as catástrofes na Terra, sobre o desenvolvimento tecnológico, armamentistas da Terra e também a degradação mental humana. E os maias, que trouxeram os seus 7 pontos também de profecias, 7 pontos de profecias maias, onde é apontado a degradação da humanidade desde a sua mente até o seu corpo inteiro. Então vocês percebem, meus amados, que de uma certa forma a evolução do homem na parte tecnológica e o homem, a sua evolução na parte mental e corporal vai ter
tudo a ver com a galáxia, com o universo, com a massa, com os gases, com a vida. Alguém pode dizer: pastor, o senhor fez uma viagem danada aí sobre a questão da vida nossa, sobre nós. Mas aonde o senhor quer chegar? Meus amados, se as profecias estão faladas, e olha que eu não entrei nem nas profecias ainda apocalípticas da Bíblia Sagrada, porque eu não quero falar, eu vou ler para você. Você que tem a sua Bíblia, você vai acompanhar comigo que as profecias bíblicas, elas são fantásticas, mas elas vêm coincidir com essas profecias que nós estamos falando. Afinal de contas, quem foram os maias? Quem foram os Hopis? Quem foi Nostradamus? A gente pode até chamá-los de pessoas nômades. Podemos falar assim. Mas por que nômades? Porque eles viveram em seus tempos e a tecnologia ainda não existia. A tecnologia, quem adquiriu, fomos nós. Nós hoje é que temos os submarinos, os aviões, os marca-passos. Nós hoje é que temos o poder ibérico. Mas naquela época, os maias, os Hopis, o próprio Nostradamus, ele desconhecia isso. Mas por quê? Porque o homem ainda não tinha esse tipo de malícia. Porque essa tecnologia maliciosa, tendenciosa, degradante, destruidora, são essas manifestações que estão fazendo com que as profecias dos maias, Hopi, Nostradamus aconteçam. Justamente porque nossa evolução, nosso crescimento, o nosso crescimento não foi para uma coisa saudável, mas para uma coisa degradante, para uma coisa terrível, que infelizmente está acontecendo. Queridos, meus amados, é importante salientar para vocês de que se está catalogado e a ciência já tem conhecimento das conversas, das falas, dos manuscritos de Nostradamus, dos maias, dos Hopis e de outras civilizações, cabe a nós agora, diante dos comentários, diante das apresentações, fazermos uma autoanálise de quem nós somos e do que vai acontecer conosco. Porque eles todos falaram para nós. Eles falaram para os nossos tempos, para as nossas épocas. E isso se faz necessário que você entenda quem é você, para onde você vai, de onde você veio e o seu procedimento. Isso se faz necessário mediante as profecias já faladas e que estão hoje prescritas em áudio e escritas. Agora, meus amados, eu estou completando 1 hora falando com você. Estou completando 1 hora.